Boa noite, meu nome é Renato, sou fellow de glaucoma aqui. Hoje eu vou apresentar a aula, o tema é glaucoma. A gente vai falar sobre a genética, a epidemiologia e o diagnóstico de glaucoma. Bem, começando com a questão genética, certo? O glaucoma tem um padrão de herança poligênico multifatorial. Então, esse padrão ele tende a ter diferentes características, são afetados por diferentes genes em diferentes porcentagens. Ou seja, ele tem uma penetrância variada. Por exemplo, a PIL pode estar presente em 30% mais ou menos. A espessura corneana já em 95% dos pacientes que têm um certo gene. E a anatomia já variável em 50%. Ou seja, tem penetrância variável. Os genes associados foram identificados em torno de 13 genes. Os principais é o TRGR, o OPTN e o WDRT36. Vou falar um pouquinho de cada um, certo? O primeiro gene, o TIGR, ele é responsável, na verdade, pelo glaucoma primário de ângulo aberto, juvenil. É uma mutação esporádica, baixa frequência. Geralmente esses pacientes têm uma PIL bem elevada e com dano bem precoce. Responde mal ao tratamento medicamentoso e laser. E tem hipótese que essa alteração é na estrutura que modifica uma proteína, que essa proteína acaba gerando uma oxidação bem na parte da malha trabecular. E aí acaba acontecendo a morte de algumas células no trabeculado e dificultando a drenagem do humor aquoso. Bem, já o gene OPTN, o GLC1E, a gente fala no locus, que isso aqui é a localização de cada gene. A gente não vai entrar nessa parte da genética, né? Mas é o braço curto do cromossomo 10. É um glaucoma que está envolvido por volta de 44 anos de idade a 23 anos. A PIL geralmente menor que 30. E essa mutação de proteína parece fazer parte do processo de apoptose das células ganglionares da retina. Não se sabe bem o mecanismo, mas se sabe que está relacionado ao TNF-alfa. Não é bem estudado ainda, bem definido ainda. Bem, o OPTN de outro loco, né? É do cromossomo 5. Tem 4 tipos diferentes de mutação já registrada. O papel na gênese do glaucoma ainda também é bem desconhecido, só sabe que é da ativação do linfócito T. Bem, no glaucoma congênito primário, a maioria dos casos são esporádicos, mas há forte componente hereditário. Normalmente segue o padrão de herança autossômica recessiva. O gene responsável é o quê? O CYP1B1. Ele codifica a proteína do grupo citocromo P450 e sabe que tem um papel no desenvolvimento do glaucoma congênito. Não é elucidado, mas sabe-se que ele está na questão do desenvolvimento funcional, nas estruturas anatômicas que vem alterada, principalmente na espessura da lâmina basal, ou na diminuição ou inexistência do canal Schlemm. Ele está relacionado a essas alterações anatômicas. Bem, secundária à formação, a malformação do segmento anterior, a gente tem alguns genes de algumas síndromes relacionadas ao glaucoma, que está bem associado com glaucoma. A Axenfelder, por exemplo, é o gene FOXC1, que a gente vai achar esse gene que é responsável, né? Como disse, nem todo paciente que tem vai ter esse gene, porque ele é penetrância variável. As
de genesias, né? Que a gente pode também achar que o gen é o PITX2 e aniridias, que é o PAX6. As síndromes de dispersão pigmentar também tem 2 genes associados, do cromossomo 7 e 18. É de padrão de herança autossômica dominante. A pseudesfoliação tem 2 genes associados, o cromossomo 2 e 15. Herança autossômica dominante e mitocondrial. O glaucoma de ângulo fechado não tem como risco com o fator familiar até o momento. Não foram encontrados nenhum gene associado se tratando de glaucoma de ângulo fechado. Bem, e qual a perspectiva com esses estudos do genoma? O genoma vem evoluindo, então esses estudos falam a favor de a gente conseguir tratar o glaucoma futuramente, a causa do glaucoma em si. Não só tentar diminuir a produção do mucoso ou na verdade, o que a gente hoje só trata, na verdade, o que é modificável é isso, né? A questão da pressão. Então, isso aí, futuramente, a gente poderia entrar com medicações que poderia, assim, dependendo do glaucoma, descobrindo o que seria o causador, né? A neuroproteção, a modulação da cicatrização da cirurgia antiglaucomatose e outras formas de redução de pio. Falar agora um pouco da epidemiologia. Bem, é uma doença que afeta mais de 67 milhões de indivíduos. 10% são cegos, 6 milhões. Estimativa para o ano de 2020, 79 milhões. Segunda causa de cegueira no mundo. Principal causa de cegueira irreversível no mundo. Em torno de 1/3 é glaucoma primário de ângulo fechado. O resto... Bem, o glaucoma em si causa um impacto socioeconômico enorme, que é até difícil de calcular, né? Em questão de custos anual por cada paciente. Além desse impacto de custo na própria vida da pessoa, em dificuldade de escrever, locomoção e laborativa, né? Uma pessoa que vai ser improdutiva ou com menor produtividade. Além de isolamento social e depressão, que pode estar envolvido com a questão da cegueira, né? Essa prevalência varia entre os diferentes grupos. Falando de glaucoma de ângulo aberto, mais comum dos maiores de 40 anos de idade. Em negros, é maior que brancos. Hispânicos e brancos não se diferem. Tem grande variação entre população asiática. Os japoneses, chineses e brancos são equivalem, né? E os mongóis têm menor incidência que os brancos. Esse gráfico aqui, só para exemplificar a questão da prevalência com a idade, e quanto mais a idade, você vai vendo que vai subindo a questão da prevalência, e cada faixinha dessa aqui é etnia. O azul corresponde com os negros, brancos e asiáticos. Bem, a prevalência, falando da prevalência ainda, o tipo de glaucoma e a população, né? Como eu tinha falado, negros e brancos, 85 a 95% do glaucoma de ângulo aberto, e asiáticos e mongólicos são mais comum glaucoma de ângulo fechado. Assim, isso é mais para mostrar a questão de divergência mesmo. Assim, um é mais comum no negro, o outro é mais comum em branco, asiáticos, etnia e é muito importante, então, a gente saber a etnia por conta da prevalência. O que é mais prevalente? Um glaucoma de ângulo fechado, aberto? No Brasil, essa prevalência de glaucoma é em torno de 3,4%. Só que esse estudo foi realizado, um estudo bem pobre, no Rio Grande do Sul, no sul do país. Que a gente sabe que a colonização
europeia, né? Então não condiz, tem um viés, na verdade, com essa pesquisa. Bem, fatores de risco para glaucoma gerais, a idade, como eu mostrei naquele gráfico lá, né? Quanto maior a idade, aumenta a incidência e a prevalência. Após os 40 anos, a incidência tende a dobrar. Acima dos 80 anos, é 10 vezes maior. A etnia, como eu tinha falado também, que é variável isso aí, né? Certo? E a história familiar, que aumenta de 2 a 4 o risco quando é afetado por irmão. A história familiar, etnia e idade, aí são fatores de risco para glaucoma. Bem, os fatores de risco ocular. A pio, ela em si, aumentada, tende a incidência de progressão. Associada com a apoptose de neurônios por meio de bloqueio do transporte axonal, por isso que pode causar a progressão, né? E risco documentado pelo aumento da pio basal em flutuações, quer dizer, pio que flutua mais que 3, ela tende o paciente tende a ter uma maior progressão, uma maior flutuação da pio. Ok? Bem, a espessura corneana também central é um fator independente para o glaucoma. Não se fala assim certo o porquê da espessura fina, se é por questão da medida, que pode hipoestimar ou hiperestimar na questão do glaucoma, hiperestimar, né? Uma córnea mais fina. E a miopia também fala que está associada, alguns não é certo, mas assim, fala-se que as propriedades biomecânicas da esclera e da lâmina crivosa são alteradas pelo aumento axial do olho míope, né? Um olho maior, mas que pode estar associado por esse motivo. Sistêmico, o diabetes mellitus, não só como o diabetes na retinopatia diabética pode levar a um glaucoma neovascular, mas fala-se também em evidências, né, que em questão do processo oxidativo que pode levar a diabetes, pode causar danos no nervo. Tem evidências disso aí. No caso da pressão arterial, a PA diastólica elevada interfere na perfusão da pressão de perfusão. E a pressão de perfusão diminuída, menor que 55, ela tende a lesionar o nervo. A hipotensão, como eu já tinha falado, né, está relacionada à noia e o glaucoma de ângulo aberto, que é a diminuição da perfusão. A questão de enxaqueca, a migrânia também fala em questão de vasoespasmo, que ela tem um aumento de risco de progressão. E a apneia obstrutiva do sono, que fala em questão de hipóxia. Também não é bem estabelecido, não. Falar sobre o diagnóstico de glaucoma. Para a gente fechar, para a gente ter uma ideia se o paciente tem suspeita de glaucoma, se ele é hipertenso ocular e tudo, a gente tem que começar lá daquela primeira parte lá, que eu mostrei o gráfico e tudo, a gente tem que colher a história do paciente, a anamnese, fazer uma anamnese bem feita, colher a idade, que é interessante, porque a gente sabe que a idade é mais prevalente com o paciente idoso. A etnia, como eu tinha falado, se o paciente tem comorbidades, enxaqueca, tudo, antecedentes oculares, uso de medicação, cirurgia prévia, laser e história familiar. Na parte da fundação mesmo, todos esses campos aqui, ó, tem espaço para a gente estar preenchendo todas essas informações. Inclusive até de miopia, raça negra, tudo, hipertensão, diabetes, todas as comorbidades a gente pode estar preenchendo aqui. Bem, no exame físico, importantíssimo, a acuidade visual corrigida, o exame da pupila, exames do segmento anterior, medida da pio, a gonioscopia, o nervo óptico e a camada de fibra nervosa e a fundoscopia em si. Todos esses campos também aqui a gente tem como a gente colocar. A gonioscopia a gente pode colocar
a pigmentação, tudo aquela aula que a Sara que deu, né? A gente pode colocar isso descrito aqui, o que você viu em cada quadrante, a paquimetria, todos esses dados aqui sendo preenchidos nessa anamnese prévia que você vai, nesse exame físico que você está fazendo. A primeira parte é a parte da anamnese. Então, o segmento anterior, quando a gente olha a primeira coisa, a câmara anterior, a gente pode ver vários achados que sugere alguma síndrome, algum achado que possa estar associado ao glaucoma. Nem sempre vai estar, mas pode estar associado. A pseudofiliação, por exemplo, a gente vai achar depósitos, né, aqui na cápsula anterior, ou a subluxação do cristalino também pode estar presente também. Na dispersão pigmentar, a gente pode ver o fuso de Krugberger e a íris também mais translúcida na parte a parte mais exterior. E neovascularização também, a rubiose, que a gente pode estar vendo também no segmento anterior. Isso aqui são só exemplos que a gente pode achar mais coisas relacionadas. Não quer dizer que esse achado vai ter glaucoma, mas são patologias síndromes que estão relacionadas com o glaucoma. Em grande parte, inclusive. E a agonoscopia. O que a gente vai avaliar? Se o ângulo é aberto ou fechado, né? E causas secundárias do aumento da pupila. Você vai ter uma ressecção angular, que mostra aqui, ó. A dispersão de pigmento. Aqui você vai ver que é mais pigmentado aqui. Sinéquias, que pode um processo inflamatório, uveíte, algum processo que pode ter levado aqui e ter deixado o ângulo mais oclusivo, né? Então, sim. E a neovascularização, que ela pode estar presente no ângulo mesmo, né? Além das beoses que a gente tem na íris, ela vai até o ângulo e podendo fechar o ângulo em si. No exame do fundo de olho, né? Você vai caçar indícios, ver indícios de alguma neuropatia óptica, se tem algum aumento de escavação, certo? Se tem algum achado vascular, alguma hemorragia, nesse caso aqui, uma hemorragia peripapilar, que fala a favor de progressão. Atrofia peripapilar, beta. Algumas alterações com aumento de escavação, e aqui é que a gente está vendo o que? A lâmina crivosa, ou seja, perda de fibra nervosa, quase toda a papila, né? A questão da perda da regra Inzit, que eu estou falando, inferior, maior que superior e tudo. Então, quando a gente perde esse padrão que eu tinha falado da aula posterior, tudo isso aí a gente tem que olhar e somar com o nosso diagnóstico. O exame de retina em si, ele pode ajudar nos ajudar em questão de diagnóstico secundário, por exemplo. Uma oclusão de veia central da retina, que pode causar um glaucoma neovascular, então sempre são exames que podem contribuir. Como eu tinha falado, a espessura da córnea também, ela é importante porque a espessura ela pode hiperestimar ou hipoestimar. E o tonômetro de Goldman, esse que a gente usa, ele é calibrado para uma córnea de 530. Então, uma córnea mais fina pode hipoestimar, uma córnea mais espessa ela pode hiperestimar. Então, por isso é importante da gente também saber a questão da paquimetria. O campo visual, ele é bem usado para a gente, tanto para a questão de ver, avaliar a progressão, ver algum
sinal até precoce, dependendo da estratégia que a gente usa, o FDT, outras estratégias, mas é um aliado que a gente tem, tanto para o diagnóstico como para avaliar a progressão. O paciente tem que ter uma campimetria e ver a reprodução da campimetria, se tiver algum defeito, né? É muito importante. Bem, além de quando você vê alguma alteração no fundo de olho, quando você está atendendo um paciente glaucomatoso, ou com suspeita, ou hipertenso, é documentar isso aí. Documentar como? Você pode estar fazendo desenho mesmo, fazendo a bolinha e vendo onde que você está tendo a escavação. A retinografia, ou a fotografia, que ela mais... Você consegue ver com mais detalhes a questão 3D, mas qualquer um desses três aí poderiam ajudar a gente a perceber futuramente alguma progressão. Outros exames que já foi falado aqui, que podem ajudar a gente, não que seja imprescindível, mas que vem ajudando e cada vez tomando mais espaço, o ACT, o HRT e o GDX, que alguns vão identificar melhor a camada de fibra nervosa, outros só o nervo óptico em si. Ok. Como diagnóstico diferencial, né, tem vários e vários papilas que às vezes a gente confunde, não sabe o que é, e tem algumas patologias que confundem mesmo. Dá uma palidez de papila, como as neurites, neuropapilites, né? Então ela vai dar esse aspecto e às vezes a camada de fibra nervosa está preservada por ser outra patologia. Drusas peripapilar também, às vezes pode confundir com algum achado, a gente acha que está um pouquinho mais claro, que se é perda de rima, alguma coisa assim. O míope pode ter uma papila mais tiltada, ou seja, inclinada, né? E essa papila, às vezes, a gente tem uma dificuldade de quantificar a escavação. Um exame que sempre ajuda a gente a quantificar, geralmente quando está assim, é o ACT. Algumas neuropatias tóxicas também deixam o nervo um pouco mais pálido. Algumas alterações congênitas mesmo, que pode criar um tufo, alguma coisa assim. Alguma alteração, mas que as camadas de fibras nervosas vão estar preservadas. O coloboma, apesar de ter uma área grande, as camadas de fibras nervosas vão estar preservadas. Vai ser como se uma megapapila, né? Então, tem uma papila grande com as camadas de fibras preservadas, a regra existe, e essa aqui é a papila contralateral. Então, a gente pode achar isso e mesmo assim, o exame ser normal, a camada de fibras normal. Algumas doenças também, o Leber pode trazer uma palidez também total do disco, que confundem também a gente. Bem, critérios diagnósticos. Na verdade, assim, não tem para o Ministério da Saúde, algumas literaturas colocam assim, como sendo diagnóstico de glaucoma, com pelo menos dois dos seguintes: PIL média sem tratamento acima de 21 e algum dano típico no nervo óptico glaucomatoso, daquelas características que a gente tinha falado. Ou perda visual compatível no campo do nervo óptico. Se a gente tem só um desses itens, a gente pode pensar que ele tem a suspeita. Ou se ele é só uma PIL mais elevada, sem nenhum achado, uma hipertensão ocular, e assim vai. Mas, para o Ministério, a gente tem que classificar o glaucoma, e para algumas literaturas, dessa forma. Não necessariamente o tratamento vai ser para todos os pacientes. É muito individualizado, na verdade.
É isso que o Dr. Segundo falou, que é bastante importante. É assim, porque eu quis mostrar, na verdade, aqui a questão, assim, mais ou menos do protocolo, que como o Ministério da Saúde busca um protocolo para caracterizar o tratamento do glaucoma, eu coloquei isso aqui, mas igual o Dr. Segundo falou, assim, as literaturas hoje, assim, cada vez menos isso aqui. O tratamento, o diagnóstico é muito individualizado. Está mais para a questão de progressão do que a PIL alta é, em si. É aquela PIL que ela vai lesar o nervo. Essa é a PIL que a gente tem que começar a tratar, né? Então, assim, vai ter uma aula só de questão de tratamento, quando começar a tratar e tudo, mas coloquei algumas coisinhas bem básicas mesmo, a decisão de tratamento, que é várias situações. Evidência de quando o nervo está sendo agredido, com aparência clínica ou perda de campo visual, dano, que desenvolveu o glaucoma e deve ser tratado conforme o protocolo específico. Paciente com PIL muito elevada e em ocorrência de danos glaucomatosos, é provável que pode requerer tratamento. Ou seja, um paciente, é igual que eu falei, é muito individual. O paciente que tem uma PIL muito elevada, já tem um fator familiar, já tem alguma coisa, esse paciente pode ser tratado, isso é individualizado. Mas o tratamento poderia ser ideal para o paciente, talvez, que tenha essa PIL, que você sabe que vai ser lesado, porque já tem alguma história familiar, que tem outros achados que sugerem isso aí. Eu coloquei essas figuras aqui só para exemplificar. Um homem de 68 anos, uma PIL de 22, paquimetria 560 e um nervo óptico, isso aqui. Apesar da PIL estar alta, um homem de 68 anos, a gente não trataria esse paciente, né? Observação aí, um paciente com nervo bom, com paquimetria boa. Diferente desse caso aqui, um homem de 34 anos, novo, né? Dérmico, com a PIL 17 e 15, com a PAC de 500 e 498. Aqui a gente já vê uma lesão, um NOT, né? Então já é um paciente que é plausível aí a tratar. Já uma paciente mulher de 42 anos, apesar de ser nova, PIL 18, paquimetria boa, aqui está um detalhe, gonoscopia não é visualizada, né? Mas a regra ISAT preservada, paciente sem alterações no campo, talvez seria uma paciente pedir um OCT, uma paciente de só observação, a gente vê essa questão aí.